One, two. Fala galera do iMovie, mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou tratar sobre seguidores de Cristo. E a base bíblica que eu vou usar será Efésios 5, 1 e 2, que diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, aqui Paulo diz à igreja de Efésios que nós precisamos seguir a Cristo. Mas como podemos seguir a Cristo? Como é que Cristo vivia? Bom, no Novo Testamento há grandes relatos sobre a vida de Jesus. Eu destaquei alguns que eu creio que... Destaquei dois que são os que eu creio que são assim os mais essenciais. Claro que todos são essenciais porque nós devemos seguir a Cristo acima de qualquer coisa. Nós devemos ser imitadores dele. E o primeiro relato que eu vou tratar será a tentação de Jesus no deserto. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer e sem beber. E Satanás chegou até ele e fez uma tentação. Ele falou que se você é Deus mesmo, você pode transformar pedra em pão. E, bem, se eu tivesse passado 40 dias e 40 noites sem comer, eu teria facilmente, se eu tivesse poder, com certeza eu teria transformado aquilo a pedra em pão. Mas, graças a Deus, eu não sou Jesus, né? Então, o que Jesus fez? Ele negou, porque ele sabia que aquela vontade não era do Pai. Há nisso uma dúvida, que fugindo um pouco do assunto seria: qual é a vontade de Deus? Como é a oração segundo o coração de Deus? Deixe nos comentários se você gostaria de um devocional sobre como saber a vontade de Deus. Então, aqui Cristo sabia que isso não era da vontade de Deus. Então, ele fugiu da tentação. Então, o que nós devemos fazer? Fugir da tentação. Não é fácil. Não é fácil fugir da tentação, porque a tentação ela não vem como dita nos filmes, o diabo com 2 chifres, pé de cabra e um rabo. Não, a tentação ela vem como uma coisa mais bela, mais doce que você poderia imaginar. Porque o diabo sabe a sua fraqueza. O diabo sabe onde você tem aquele ponto fraco. Ele vai fazer de tudo para que você caia na tentação. Mas se você estiver apoiado em Deus, você não vai cair na tentação. Porque assim que você pensar em cair na tentação, você tem que saber que Cristo está do seu lado. E imagina isso, você está com um Deus onipresente ao seu lado. Será que você, ainda assim, sabendo disso, cometeria aquele pecado? Bom, pense nisso, né? Sempre que você perceber que está começando a cair na tentação do diabo, pensa que essa não é a vontade de Deus para você. Deus quer ver você feliz. Ele sabe que o pecado não vai te fazer feliz. Por mais que seja uma felicidade, ela vai ser momentânea. E nada se comparado à glória eterna de Deus. E outra situação que eu trouxe foi uma história de quando Jesus estava numa cidade. E ali ele fez muitos milagres. Ele expulsou demônios, curou pessoas doentes, paralíticos, enfim. E aí, esse dia, as pessoas que foram curadas saíram e contaram às pessoas que conheciam. E aí, no dia seguinte, elas foram à casa onde estavam Jesus e os discípulos e queriam que fizesse milagres nelas. Só que quando procuraram, Jesus não estava lá. E aí os discípulos imediatamente foram procurar Jesus e o encontraram orando.
e disseram a Jesus: Jesus, as pessoas querem que você opere milagres na vida delas. E, para surpresa dos seus discípulos, Jesus disse: não, vamos para outra cidade. O que a gente pode tirar disso? Que Jesus não queria fazer milagres na vida daquelas pessoas? Jesus não queria curar aquelas pessoas? Não. A explicação de Jesus vem logo após a interpretação deste versículo. Que Jesus, ele queria que o seu nome fosse engrandecido em toda a terra. Ou seja, aquelas pessoas já conheciam do seu poder. Mas nós, como imitadores de Cristo, temos que pregar a toda criatura. Não se limitar somente, por exemplo, ao seu bairro, ao seu prédio, não sei qual é a sua situação, a sua escola, faculdade, trabalho. Não se limitar somente a isso, porque o amor de Deus, ele precisa ser dito a toda criatura que deseja ouvir. E as que não desejam também. Deus age de maneiras que nós não compreendemos, né? O Espírito Santo entra nas pessoas que nós menos esperamos. Afinal de contas, é o Espírito Santo que convence, e não nós, mas nós servimos como ferramentas de Deus. Então, não seja uma ferramenta que está limitada somente àquilo. Um exemplo que podemos tirar disso é de uma ferramenta mesmo. Se temos uma ferramenta que só serve para determinada coisa, ela de uma hora ou outra torna-se inútil. Mas uma ferramenta que serve para muitas coisas, aquela ferramenta, ela é uma ferramenta que eu tenho prazer em usá-la. Então, faça com que Deus sinta prazer em ver que você não se limita somente à sua zona de conforto. Ser cristão significa sair da sua zona de conforto. Significa deixar coisas de lado. Significa que você não pode se prender somente àquilo que lhe convém. Ser cristão significa colocar a vontade de Deus acima da sua, independentemente de qual seja ela. Então, escute a voz de Deus e deixe que Ele lhe convença do seu pecado e siga Cristo. Porque isso é o que nós fazemos aqui na Terra. Nós viemos aqui para sermos seguidores de Deus. Então, seja seguidor de Cristo, abandone sua zona de conforto, saia e pregue a toda criatura a palavra de Deus. E não deixe a tentação te pegar, assim como Jesus não deixou. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal e valeu!